Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês. Nesta aula nós vamos estudar a estrutura organizacional do Estado de Mato Grosso, do Poder Executivo. É uma aula aí que tem tudo a ver com direito administrativo e também administração. São as duas matérias que o professor adora de paixão aí. Bacana, meus amigos? Então vamos lá, uma aula bastante específica, uma aula, inclusive o seguinte, uma aula que que complementa muitas coisas lá do direito administrativo, porque o aluno está acostumado aí a estudar a teoria do direito administrativo e esta lei aqui é uma lei que vem implementar, colocar em prática os conceitos do direito administrativo. Então o aluno aí vai ter oportunidade de revisar alguns conceitos com o professor Luiz, né? Vamos lá, então a lei complementar 566 e as suas alterações. Professor, por que as suas alterações? Porque é o seguinte, como é a lei? A lei complementar, LC é lei complementar, MT para designar qual é o estado, então estado de Mato Grosso, lei complementar 566. O que significa? Aqui, nessa lei, instituiu o quê? Instituiu a estrutura organizacional do Poder Executivo. E o que acontece? Normalmente, essas leis que instituem aí a estrutura organizacional tem diversas alterações. Professor, por que, professor, tem diversas alterações? Porque é o seguinte, o governador deseja alterar o nome de uma secretaria. Se quer alterar o nome de uma secretaria, vai ter que alterar essa lei. Então, são leis aí, essa lei com certeza vão ser leis aí que nós teremos muitas alterações, né? Vamos aqui explicar aqui a ementa da lei. Então, essa aqui é a lei, preste atenção, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual. Vamos às considerações importantes, né? Gente, atenção, Poder Executivo Estadual. Estado, você já sabe, Estado de Mato Grosso. Significa dizer o seguinte, que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também terão que ter uma lei dessa para organizar o seu aparelho, a sua administração. Esta lei é para o Poder Executivo. E o Poder Executivo, diferentemente do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da estrutura do Ministério Público, da estrutura da Defensoria Pública, são órgãos autônomos, né? Ela tem aqui um outro ingrediente, que é o ingrediente da administração pública indireta. Então, somente no Poder Executivo que nós temos administração pública indireta. Quero falar outra coisa para vocês aqui também, gente. Presta atenção aqui, né? Olha só. Essa lei aqui, nós não vamos encontrar nenhuma estrutura da Defensoria do Ministério Público. Por quê, professor? Porque a Defensoria e o Ministério Público, elas são órgãos autônomos, então não faz parte da estrutura aí do Poder Executivo. E nós temos aí também o Judiciário e o Legislativo, que são outros poderes. Comigo aqui, né? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, essa lei complementar é o número 566 de 2015, né? Ela foi promulgada que dia? No dia 20 de maio de 2015. Professor, o que significa isso, cara? Eu tenho que fazer essa memória para vocês, para que o aluno consiga integrar todos os conteúdos e de estudar de uma forma sistêmica. Quando o aluno estuda de uma forma sistêmica, ele consegue entender. Professor, 2015, sim, 2015. 2015 é o quê? Coincide com o primeiro ano de governo do Poder Executivo. Exatamente, por quê? Porque tivemos eleições de 2014 e o governador assumiu a administração a partir do dia 1º de janeiro. Normalmente, os governos, né,
principalmente governos novos, né? O que ele faz? Ele faz a sua reforma administrativa. O governo tenta ajustar o aparelho do Estado às demandas sociais e, claro, aquilo que ele prometeu na campanha para poder fazer cumprir. Então, essa lei complementar, a 566 de 2015, retrata o quê? A reforma administrativa do Poder Executivo. Ou seja, como que o Estado irá trabalhar, quais as estruturas de órgãos, a estrutura de comando, a estrutura para fazer acontecer as políticas públicas. Bacana? Fechou. O que eu disse anteriormente para vocês, né? Esta aqui é uma lei, tá certo? Que ela vai ter aí diversas alterações, né? Então ela vai ter diversas alterações. Olha só, alterada, olha aqui, alterada pela LC 572, LC 574 e LC 576. Olha só, então, como eu disse para vocês, essa aula de hoje, essas leis complementares aqui, que foram posteriores a 566, a 72, a 74 e a 76, todas elas estão contempladas nesta aula. Todas elas, ok? Outra coisa importante, né? Como nós temos uma estrutura que vem reorganizar a administração pública, olha o tamanho da revogação da lei. Olha só, né? Revoga as leis tal, lei complementar tal, artigo tal, ou seja, aí nós temos aí diversas leis aí que foram alteradas pela LC 566. Fechou? Bacana, né? Outro assunto importante, que nós temos aqui uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que está sobre ainda, com efeitos ainda não foi julgada, sobre um item dessa lei 566. E nós, claro, que nós vamos explicar isso, né? Resumindo para a galera, é uma lei que é a lei da reforma administrativa, que vem organizar o aparelho do Estado. Quando falamos assim, vem reorganizar o aparelho do Estado, nós estamos falando que ele vem reorganizar a administração pública direta e a administração pública indireta do Poder Executivo. Falamos também que essa lei, ela já foi alterada em 3 ocasiões e, com certeza, tá? Você pode ter certeza que daqui 4 meses, 5 meses, esta lei aqui vai ser alterada aí novamente, porque a administração pública é muito dinâmica, a administração pública, ok? Fechou? 10. Professor, estrutura organizacional. Como que está a estrutura dessa lei? Muito simples. Essa lei, nós temos 5 capítulos, cada capítulo tem um trabalho específico, cada capítulo tem uma importância em nossos estudos, e eu já papo reto para vocês, já vou dar uma informação muito importante. Professor, desses capítulos aqui, quais são os capítulos fundamentais, aqueles capítulos que realmente são potenciais questões de prova, né? Papo reto com vocês, o capítulo 1º, o capítulo 2º e o capítulo 3º. Esses 3 capítulos são capítulos importantíssimos, onde o examinador pode elaborar aí diversas questões de prova, né? Diversas questões de prova. E para aí a sua sorte, para o bem de todos, são questões muito fáceis, são questões aí que tenho certeza, desculpa, gente, tenho certeza que o aluno que assistir essa videoaula e seguir as minhas orientações, tenho certeza que tem de tudo para acertar as questões de prova. Bacana, tá? Mas, professor, eu sou um cara que prioriza tudo. Tá? Eu não tenho tempo suficiente, professor, para estudar toda a disciplina. Eu tenho pouco tempo, professor, eu tenho que priorizar. Dessa lei enorme aí, 50 e tantos artigos, professor. Qual que é o capítulo que eu devo focar, que eu devo priorizar? Capítulo 1º. Esse sim. Todas as provas de estatutos, regimentos, de organização, não sei o quê, cara. De todos os concursos públicos, papo reto, estou falando de experiência profissional aí de 25 anos de concurso público, sempre estudando, sempre dando aula, fazendo provas, respondendo questões de aluno, fazendo recursos. Nessa minha experiência é o seguinte, nesse tipo de prova, o examinador gosta de cobrar os primeiros artigos, então você tem que saber. E, além disso, quero falar para você o seguinte, então, o capítulo 1º, que são das disposições preliminares, é o capítulo mais importante, e é o capítulo, aliás, todos são importantes,
mas o capítulo que tem mais possibilidade de ser cobrado em questões de provas, ok? Fechou? Então vamos lá direto para o capítulo 1º, né? Então, o capítulo 1º dessa lei, antes de falar o capítulo 1º, quero fazer uma sinopse da lei toda, para vocês entenderem. O capítulo 1º, ele vai trazer algumas disposições preliminares, e essas disposições preliminares vão nortear toda a estrutura da administração pública do Estado de Mato Grosso. O capítulo 2º vai tratar da administração pública direta. Professor, administração pública direta vão ser aqueles órgãos que vão auxiliar, tá certo, diretamente o governador na sua função de governar o Estado. E a administração pública direta, nós temos aqui, dois grupos, né? O primeiro grupo da governadoria do Estado e da Secretaria de Estado. Ok, tranquilo. Vamos estudar todas as entidades e órgãos aí que compõem a governadoria e a Secretaria de Estado. O capítulo 3º, olha só, pela lógica, se o 2º tratou especificamente, exclusivamente sobre a administração pública direta, é claro que no capítulo 2º nós vamos tratar exclusivamente do capítulo da administração indireta. Fechou. O capítulo 4º da lei, ele diz o seguinte: a gente vai tratar dos cargos em comissão. Por quê? Porque todos esses órgãos, tanto da administração pública direta quanto indireta, nós temos cargos em comissão. Cargos em comissão são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Tá certo? São pessoas chamadas assim, funções de confiança do governador. E, finalmente, nós temos aí o capítulo 5º, que trata das disposições finais. Então, essa aqui é a estrutura da lei, muito tranquilo, muito importante. A lei vai ajudar bastante aí vocês fixarem alguns conteúdos e alguns conceitos do direito administrativo e também de administração. Então, vamos lá. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Vamos diretamente para o primeiro artigo. Artigo 1º. Esta lei complementar dispõe sobre a organização da administração do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, né? Primeiro assunto possível de prova, né? Esta aqui é uma lei complementar, não é uma lei ordinária. Professor, por que é uma lei complementar? É muito simples, porque na Constituição do Estado de Mato Grosso está lá previsto o seguinte: para matérias que dizem respeito a pessoal, cargos, estrutura organizacional, o Poder Executivo e o Legislativo terão que elaborar leis complementar. Olha aí, lei complementar. Então, pode ser que na prova o examinador pense aí que você não saiba, né? Então, isso aqui é uma lei complementar. Por quê? Porque a Constituição do Estado de Mato Grosso assim determinou. Fechou? Vai falar sobre a organização. Professor, o que significa essa organização? É muito simples. A organização, ele está se referindo ao aparelho do Estado, a máquina pública. E essa máquina pública do Estado, nós temos aí dois tipos, não é isso? Nós temos a administração direta. Essa administração direta é aquela chamada de concentrada, ok? E nós temos aqui a administração indireta, chamada de descentralizada. Bacana? Fechou? Então, esse aqui vem a ser o quê? Vem a ser o aparelho do Estado. Então, ele vem organizar isso aqui tudo. Ele vem organizar tanto a administração pública direta quanto a indireta. E esse cara aqui, ele é dividido em dois blocos: governadoria, governadoria, e nós temos o segundo, que são as secretarias. E a indireta, nós temos 4 pessoas, né? Que são quem? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, tá aí, ele vai organizar tudo isso. Lembrando, né? Lembrando que toda administração indireta deve obrigatoriamente estar vinculado nas secretarias. Então, este assunto secretaria já chama atenção para vocês, que são as secretarias que vão fazer acontecer, né, as políticas públicas do Estado. Bacana? Expliquei
o porquê da organização, que é a máquina pública, o aparelho do Estado. Expliquei também o porquê da necessidade de ser uma lei complementar. Por quê? Isso porque a Constituição Estadual de Mato Grosso assim prevê. Sobre esse assunto, quero dar comparar um pouquinho com outros estados. Como professor, eu sou professor dessa disciplina no LAC Concurso de Legislação Específica, já tem outros estados, atenção, outros estados que não é necessário ser lei complementar. Outros estados que adotam lei ordinária. Por quê? Porque a Constituição Estadual assim determinou que seja feita por lei ordinária. A nossa aqui é uma lei complementar, ou seja, é uma particularidade do Estado de Mato Grosso, né? Artigo 2º, vamos lá, qual que é o trabalho do artigo 2º? O poder executivo é exercido pelo governador de Estado. Parou. Aqui que está falando aqui o artigo 2º. Quem é o chefe maior do poder executivo? É claro, é o governador do Estado. Auxiliado pelos secretários de Estado. Olha que coisa interessante, né? Auxiliado pelos secretários de Estado, né? Auxiliados pelos secretários de Estado. O que acontece? O que eu estou falando aqui para vocês? Que os secretários de Estado, nesse contexto aqui, que vão fazer acontecer, que vão executar as políticas públicas do Estado. Como que um Estado consegue materializar a sua vontade? Através de execução de políticas públicas. Bacana? Então, é o chefe, o governador do Estado, auxiliado pelos seus secretários, né? Lembrem-se que secretários de Estado, atenção, isso pode cair em concurso, pertencem à administração pública direta. Direta, né? Direta. Parágrafo único. Questão do vice-governador. Uma exceção. Se é exceção, preste atenção, o examinador gosta muito de cobrar isso. O vice-governador do Estado, além das atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará, olha só, auxiliará o governador do Estado. Olha que palavra interessante. Quando convocado para missões especiais, tá? Então, quando convocado para missões especiais, é uma particularidade, tá? Isso aí pode cair em concurso, com certeza, né? Então, nós temos aí, na questão do auxílio, né? Nós temos, assim, a questão do auxílio. Quem vai auxiliar diretamente o governador são os secretários de Estado, tá? Então, quem vai auxiliar diretamente o governador são os secretários de Estado, ou seja, na estrutura organizacional, eles têm uma relação de hierarquia, responsabilidade com o governador do Estado. O governador, o vice-governador, ele vai auxiliar quando convocado para missões de autoridade. Outro assunto importante que nós vamos estudar, salvo engano, no artigo 5º dessa lei. Os secretários de Estado que fazem parte da administração direta, que vão auxiliar diretamente o governador na execução das políticas públicas, têm relação de subordinação. São subordinados ao governador de Estado. Bacana? Só estou falando isso para vocês, já estou adiantando um assunto, porque isso está mais para frente aí. Ok? Fechou? Vamos lá. Artigo 3º. Tá? Os secretários de Estado possuem suas competências regidas pelo artigo 71 da Constituição do Estado, adicionando-se às estas, ou seja, preste atenção, agora nós vamos falar quais são as competências, certo? Quais são os deveres, quais são as competências aí, das competências do cargo e atribuições do agente. Com certeza, depois, no regimento interno de cada secretaria, nós teremos as atribuições do governador, secretário de Estado que faz acontecer. Importante saber isso, sim, por quê? Porque quem faz acontecer são os secretários de Estado. Quais são? Primeira, planejar, coordenar e avaliar as atividades de sua área de competência. Com certeza, ele tem que fazer a gestão. 2, dar plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão, conforme legislação específica. Olha aí, dar publicidade, não é isso? O princípio da Constituição da publicidade. 3, elaborar a programação do órgão, compatibilizando-a com as diretrizes gerais do governo e aprovar a programação das atividades de entidade da administração indireta que lhes são vinculadas. 4, referendar
atos administrativos e normativos assinados pelo governador. Até agora, nada importante, né? Já vou chamar a atenção para vocês de duas competências aí importantes para que vocês têm que saber na prova. Duas competências que requerem explicação. 5. Propor o orçamento do órgão e encaminhar as respectivas prestações de contas, ok, né? Prestação de contas aqui encaminhar principalmente para o Poder Legislativo, na figura do Tribunal de Contas. Ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas, né? Professor, o que significa esse cara aqui de ordenar, né? Essa figura aqui de ordenar significa o quê? Ordenação de despesa. O cara é ordenador de despesa. Professor, eu não estou entendendo, eu não sou da área pública, o que esse cara é? Fazendo uma analogia no nosso dia a dia, é aquele cara que assina o cheque. Quem que é o cara que assina o cheque? Aquele cara, você tem uma conta corrente, vamos lá, o Estado tem uma conta corrente? Sim, tem uma conta corrente. Você tem uma conta corrente? Vamos supor que você tenha uma conta corrente. Para você movimentar essa conta, você tem que ter poderes específicos para isso, não é isso? Ou seja, você tem um cheque, para você assinar naquele cheque ali, você tem que ter poderes, você tem que estar legitimado para isso, não é isso? E a ordenação é exatamente isso, fazendo analogia, né, colocando entre aspas, é aquela pessoa que detém o poder da senha, o poder da assinatura, de ordenar despesas, de contrair despesas para a administração pública, e além disso, de você honrar o compromisso dessa despesa, fazer os devidos pagamentos, né? O professor já teve a oportunidade desse cara aí, e digo para você que eu não tenho nenhum motivo aí, nenhuma pretensão de voltar a ordenar despesas, né? O cara que, ó, esse aqui é duro, cara, tá? Principalmente para o cara sério, cara. Rapaz, ele não tem controle sobre o gasto, já chegam as coisas para ele fica já encurralado, às vezes não tem o que fazer, e acaba assinando, e depois você já viu aí, vai ter os efeitos aí posteriores, né? Então, ordenar, fiscalizar, impugnar despesas é atribuição do secretário de Estado. Participar de conselhos e comissões, podendo designar representantes com poderes específicos. Ok. 8. Realizar a supervisão interna e externa dos órgãos, tranquilo. Receber reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas, tranquilo. 10. Então, o 10 também é uma competência que o professor Luiz tem que explicar para vocês. Não só explicar, mas também fazer um pequeno reforço pedagógico. Olha só, compete ao secretário de Estado, determinar. Então, é poder de decisão dele. Determinar o quê? Nos termos da legislação, a instauração de sindicância é e processo administrativo. Esse processo administrativo pode ser disciplinar ou não disciplinar, aplicando-se as necessárias punições disciplinares. Olha aí, né? Ou seja, essa aqui é uma atribuição do secretário de Estado. Inclusive, ele não pode delegar essa atribuição para ninguém. Então, é o seguinte, para instaurar sindicância ou processo administrativo, necessita de acordo de quem? Do secretário de Estado. Por quê, professor? Porque está previsto no artigo 3º, inciso 10º da Lei Complementar de Mato Grosso 566. Além disso, as punições disciplinares. Então, são duas competências aí que o professor tem que fazer esse pequeno reforço pedagógico. Bacana? Continuando as atribuições do secretário de Estado. 9. Prestar esclarecimentos relativos aos atos de sua pasta, conforme previsto na Constituição Estadual. Professor, prestar esclarecimentos. Prestar esclarecimentos para quem, por exemplo? Principalmente para o próprio Poder Legislativo. Inclusive, no Poder Legislativo, ele vai ser o órgão na qual que ele mais vai prestar esclarecimentos. 12. Propor ao governador a intervenção nos órgãos das entidades vinculadas, assim como a substituição dos respectivos dirigentes. O que é isso aqui, professor? Olha só, os órgãos, entidades vinculadas. Quem são as entidades vinculadas?
nós temos dois tipos de entidades vinculadas às secretarias. Dois tipos. Anotem aí. Primeiro, as de nível descentralizado, as entidades descentralizadas. E o segundo, das entidades desconcentradas, né? Então, das descentralizadas e as desconcentradas, né? Descentralizadas, principalmente, nós temos aí quem? As autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Essas entidades, elas não estão soltas na estrutura. Elas pertencem a quem? Elas estão vinculadas a alguma secretaria de Estado. Então, o que acontece? Está acontecendo alguma coisa lá. Então, ele vai propor o quê? Entidade aí, intervenção nesses órgãos e entidades vinculadas, assim como a substituição dos seus respectivos dirigentes. E 13, exercer outras atividades situadas na área e de abrangência da respectiva secretaria e demais atribuições delegadas pelo chefe do Poder Executivo. Ou seja, o governador do Estado, ele pode delegar também parte de sua competência para quem? Para os secretários de Estado. Ó, o inciso 13 diz isso, autoriza o governador, tá certo? Ele pode delegar alguma atribuição do governador para o secretário de Estado. Bacana? Então, nós temos aí as competências do secretário de Estado. Parágrafo único, importante, coloca uma estrelinha aí. Muito importante. São secretários de Estado. Professor, tudo bem, professor. Secretário de Estado é aquele cara que ocupa a secretaria. Está certo. Já está certo, mas a sua resposta está incompleta. Ó, professor tem olho, cara, para isso. Esse aqui, olha só, segundo a legislação, equipare-se a secretário de Estado um rol maior. Então, nós temos o item primeiro, exatamente, os titulares das secretarias. E nós temos 15 secretarias. O que mais, professor? Os titulares dos gabinetes da governadoria do Estado. Professor, os titulares de gabinete da Secretaria do Estado. Sim, nós temos o gabinete de comunicação, nós temos o gabinete de articulação, de combate contra a corrupção e outros gabinetes. Todos esses gabinetes vinculados ao governador. As pessoas que ocupam, tá, que estão chefes desses gabinetes, são equiparados, são considerados o quê? Secretários de Estado. São secretários de Estado. Tá? Os gabinetes. Ok? Pegadinha, hein? O secretário-chefe da Casa Civil, aí está fácil, porque já fala o nome secretário. Secretário-chefe da Casa Militar. O Procurador-Geral do Estado, esse cara que vai exercer as atividades de advocacia do Estado, né? Aí eu já chamo a atenção para você que nós temos outra figura de Procurador-Geral dentro do poder, dentro da esfera estadual, que é o Procurador-Geral de Justiça, só que o Procurador-Geral de Justiça pertence à estrutura do Ministério Público. Aqui é Procurador-Geral do Estado, é diferente do Procurador-Geral de Justiça, que é da promotoria de procuradores lá do Ministério Público, ok? Diferente. E, claro, nós temos o Controlador-Geral do Estado, que é a Controladoria, que vai exercer as atribuições constitucionais de controle interno da administração pública estadual. Então, fechando aqui para a galera, muito importante, cara, pode ser potencial de questão de prova. Quem são os secretários de Estado? 5 espécies. Os secretários em si, os titulares dos gabinetes da governadoria, secretário da Casa Civil, Casa Militar, Procurador-Geral do Estado e Controlador-Geral do Estado. Bacana? Tudo isso aqui são nas disposições preliminares. Vem comigo aqui. Artigo 4º. A administração pública estadual compreende, conforme o anexo 1 desta lei complementar. Então, ele está falando o seguinte, ó, a administração pública estadual, o aparelho do Estado, a máquina administrativa, nós temos o quê? A administração direta, constituída pelos órgãos integrantes da estrutura organizacional administrativa da governadoria do Estado. Você tem que colocar um marca-texto aqui, ó. Governadoria do Estado, das secretarias de Estado. Ou seja, nós temos 2 tipos de entidades pertencentes à administração pública
direta. O cara vai falar na prova que as entidades da governadoria do Estado pertencem à administração pública indireta. Está errado. Então, nós temos aqui duas entidades. Primeiro, governadoria do Estado e secretaria de Estado. E demais órgãos e instituições indicadas por lei. Bacana? Fechou? Então, isso aqui é administração direta. Se nós temos inciso primeiro, diz respeito à administração direta, é claro que o inciso segundo vai dizer respeito ao quê? À administração indireta. Né? Ah, professor, eu já estudei isso no direito administrativo. A administração pública indireta é formada por quem? Pelas autarquias, pelas fundações, pela sociedade de economia mista e, claro, pelas empresas públicas, exatamente. Como você tem um bom conceito de direito administrativo, fica mais fácil. Vamos lá. A administração indireta, constituída pelas seguintes espécies de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Dotadas de personalidade jurídica própria. É uma das principais características da administração pública indireta. Indireta, obrigatoriamente, tem que ter personalidade jurídica própria. Está aí para vocês, né? Tem que saber? Tem. Ah, professor, isso aí eu estudei lá no direito administrativo. Com certeza, né? Própria. 2 pontos. Primeiro, autarquias, fundações públicas de direito público e privado, empresas públicas e sociedade de economia mista. Aí, as 4 entidades pertencentes à administração pública indireta. Bacana? 10. Vamos aqui. Parágrafo único. Tá? O que diz o parágrafo único? Ele diz o seguinte, que uma dessas entidades, tá? Que essas entidades aqui da administração pública indireta, obrigatoriamente deverão estar o quê? Vinculadas a uma secretaria de Estado. Isso que diz o parágrafo único. Por exemplo, vamos pegar aqui uma autarquia, DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso. O DETRAN é uma autarquia. Essa autarquia DETRAN, ela está vinculada a qual secretaria? Ela está vinculada à Secretaria de Segurança Pública, CESP, pronto, ponto final. Pode ser questão de prova? Com certeza. Professor, vamos dar outro exemplo? Sim, vamos pegar aqui uma empresa pública, o antigo CEPROMAT, uma empresa pública, agora ele chama-se MTI, né? MTI, eu gostava mais da sigla CEPROMAT, né? O CEPROMAT é o quê? É uma empresa pública, se é uma empresa pública, logo essa empresa pública ela tem personalidade jurídica própria e ela tem que estar vinculada em uma secretaria de Estado. Qual que é a secretaria? Secretaria de Planejamento. Bacana? Lendo o parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta serão vinculadas à Secretaria de Estado em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade, conforme disposições dessa lei complementar. Bacana, né? Aqui, no caput desse artigo aqui, que é o artigo 4º, ele fala aqui, anexo 1. Né? Professor, o que tem esse anexo 1? Já vamos passar para vocês, olha só, o resumo do anexo 1. Cara, aqui é o centro de várias questões de prova. Se eu fosse examinador, eu ia elaborar uma questão de prova disso aqui. Vem comigo aqui. Aqui estão todas as entidades da administração pública do Estado de Mato Grosso, tá certo? Do aparelho do Estado. O que você tem que saber? Que na administração direta nós temos 2 blocos, A e B, governadoria e secretarias. Na governadoria nós temos 12 entidades, 12 órgãos. Na Secretaria de Estado nós temos 15, ou seja, 27 órgãos pertencem à administração pública direta. Na prova, ele pode pegar um órgão desse aqui da governadoria e falar que faz parte da Secretaria de Estado. Está errado. Então, você tem que saber disso. Já na administração pública indireta, atenção, nós temos 4 pessoas, autarquias 9, fundações públicas 3, sociedade de economia mista 6 e empresas públicas 2. Né? Ele pode muito bem pegar uma fundação aqui e falar que essa fundação é uma autarquia ou vice-versa. Está errado. Então, você tem que saber quais são essas 9 entidades, quais são essas 3, essas 6 e essas 2 entidades. Então, esse aqui é o aparelho do Estado de Mato Grosso. Pronto, ponto final. Pode elaborar muitas questões sobre isso. Professor, passa rapidinho quais são essas entidades. Sim, olha aí. Gabinete da Governadoria.
Nós temos 12 órgãos. 12 órgãos pertencentes ao gabinete. Professor, quais são? Casa Civil, Casa Militar, olha aí, Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional, tudo que a